partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana. Estamos dando início a mais um programa Caminhando com Jesus. O novo programa vai ao ar toda quinta-feira às 16 horas. Agradecendo à TV Mundo Maior, às Casas André Luiz, à FEAL, por esse momento de estudo. E se você quer mandar a sua pergunta, a sua mensagem, você pode mandar pelo WhatsApp. E o DDD é o 011 99643 3827. Você também pode entrar no site portalmundomaior.com.br. Além de toda a programação, novelas, séries, você pode assistir os programas anteriores, você pode rever o programa de hoje, enfim, uma grade de programação edificante. Explore esse portal, adentre esse portal. E você pode também se conectar pelas ondas da rádio, a Rádio FM 85.5. E você, no seu carro, pode estar acessando toda a programação da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova de Comunicação. Também temos o YouTube, youtube.com/TV Mundo Maior. Entre, se inscreva no canal, marque o sininho, que a cada novo programa você vai ser avisado. Então, entre, ajude a divulgar a TV Mundo Maior, a palavra do Cristo. Compartilhe com seus amigos. Hoje, estamos aqui para ouvir as reflexões que Irmã Eliana preparou para nós no programa de hoje. Irmã Eliana, boa tarde, seja muito bem-vinda. A graça de Deus esteja conosco hoje e sempre, caminhando com Jesus até Jesus. Nossos cumprimentos, Bárbara, que vem aí sendo nossa companheira também nas nossas jornadas, caminhando e aprendendo sempre. A palavra de Jesus é uma semente, e como toda semente, ela precisa ser plantada, regada, cuidada, zelada, para que dê frutos. Nós não entendemos isto, nós temos uma ideologia de tudo pronto, né? Tudo triturado, faturado, enfim. Mas a obra da fé em nós, que vai nos libertar das angústias ou das ansiedades, como vimos alguns programas atrás, que vai nos libertar, inclusive, das dores muito agudas, das aflições, para que nós possamos alcançar, quando Jesus bem-aventura no Sermão do Monte, né? Os afligidos, os aflitos. Tudo isto vem dentro desse maravilhoso processo do encontro com essa semente, que não é só a lei que o Cristo traz. Ele diz que não veio tirar da lei nenhum tio, nenhuma vírgula, mas Paulo aqui na sua epístola aos Gálatas, como hoje vamos olhar um pouquinho, olhamos a semana passada, estamos olhando nesta também, no programa anterior. A lei, ela é como alguém que nos conduz até ao mestre. Então, Cristo é o mestre, e ele nos dá a semente. E a semente são os nossos atos, são os nossos pensamentos, são as nossas realizações. Sementes que semeamos, e o semeador sai a semear. Vimos um texto lindo de Emmanuel em Fonte Viva, que fala que o semeador saiu de si mesmo. E o texto volta para essa ideia de que não é sair lá fora e semear e ao mundo ou aos outros, é sair de si mesmo para semear atos de bondade onde estiver, com quem conviver, atos de partilha, quando vê a fome, anexar ao seu processo de gastos mensais a sua, né, o seu dízimo, vamos dizer, né, para as obras divinais ou para as obras de Deus. A 10ª parte, você tem 10 dedos, né?
Deus te pede uma parte, a 10ª parte de tudo que Ele te dá. Caso você tenha ganhos maiores, é sinal que você precisa encontrar mais ampla caminhada, ou um caminho mais longo, ou uma mais ampla divisão desse dízimo, né? Se ele é mais alto, então o número de relacionamentos que você terá e que absorverão esse dízimo, essa 10ª parte, tem a ver com todo o nosso destino, com toda a nossa caminhada evolutiva planetária. Esse encontro, ele nos traz muita emoção. Eu, particularmente, como comunicadora dessa grande rede de comunicação, que é a Fundação Espírita André Luiz, esse repórter do além, alcunhado por alguns escritores já mais antigos da doutrina, esse ser que passou pelo Vale das Sombras, né? E trouxe na primeira obra Nosso Lar revelações importantíssimas. Essa comunidade espiritual que rege os cristãos que a eles se agregam, a eles se vão. Afinal, é como né, um educador, né? O Paulo, quando escreve aos Gálatas, nos deixa uma ideia bonita da lei, né? Aquilo que a gente lê, aquilo que está escrito, aquilo que devemos praticar, que ele chama de o pedagógico, né? Mas o mestre, quando você vai encontrar o mestre que ensina, este é o Cristo, este é a vida, é você transformar o que você aprende em atitude em seu caminhar. Essa é a definição. A Epístola ao Gálatas, como dissemos um pouquinho também, é uma epístola de liberdade, porque Paulo vem à Galícia, a Galícia a gente explicou que fica ali na Espanha, né? Ali no norte, mais para cima, e os cristãos que ali são convertidos por ele, fundam alguns movimentos, a eclésia, reuniões de pessoas. Não havia igreja naquela época, não havia eclésias, havia reuniões, comunidades que iam estudando aquela palavra que ele deixava, que ele comunicou. Ele escrevia as cartas, né? Essa é a carta aos Gálatas, aos cristãos da Galícia, para que não se deixassem escravizar pela lei. Então, quando ele diz que veio cumprir a lei, ele não tirou da lei a liberdade. E cumprir a lei, ele está dizendo a lei de amor que está inscrita nas diversas leis que foram deixadas no Antigo Testamento, no Pentateuco, na Torá, que é a origem judaica, na hebraica, de onde ele vem. Ele está nos remetendo a uma atitude de liberdade que acompanha todo o Antigo Testamento quando você lê por essa ótica, quando você olha com este olhar. Então, ele dá uma imagem bem bonita que a gente vai ler aqui para vocês, para ser mais assim, pontual, né? Para não deturparmos, né? Ele diz assim, o estudioso, né? Nos explica que a lei foi nossa tutora, o pai da Gogos. Curioso, né? Porque nós estamos aí na semana, passamos aí o dia 15, nesta semana, né? Que iremos, na semana que vem nos encontraremos, né? Mas estamos gravando no dia do pai, do educador, né? Mas olha que importante ele, até que Cristo viesse. Então, a lei que rege e estamenta os direitos e deveres vai até o Cristo. O Cristo, ele transforma essa lei em vida. Ela não é mais letra morta, que eu obedeço de forma mecânica, ou temerosa, ou sou escravizado. Ele diz, o significado dessa palavra é refletido na cultura grega no tempo de Paulo. As famílias, quando que as famílias que tinham recursos, pegavam os escravos, né? Escolhiam um que eram que os mais hábeis, e esses levavam, né, os seus filhos, geralmente, né? O mais velho, de confiança, para cuidar de seus filhos da idade entre 6 e 16 anos. E esse tutor dessas crianças de 6 a 16 era acompanhada por eles até a escola, né? Para garantir que nenhum mal lhes acontecesse durante o percurso até a escola. O tutor não era um professor, né? Ele não tinha nada a ver com o ensino que lhe era transmitido. Sua responsabilidade era levar as crianças e deixá-las aos cuidados do professor.
Então ele está dizendo a lei escraviza, a lei é como um escravo escolhido pela sociedade, ou pela ética, ou pela história cultural nossa, para nos levar ao Mestre Jesus. As 10 leis, as ordenações, nós devemos olhar a lei como um auxiliar de nossos caminhos até o Mestre, tá? E assim, é assim, disse Paulo, que a lei trabalha. Ela nos leva ao lugar da fé, até o Cristo. E ao nos entregar a Ele, a missão está cumprida. Então, a lei de amor nos leva a amar, a lei da paz, a não perturbei o vosso próximo, nos leva a pacificar. A lei do direito ao respeito nos leva a respeitar. A lei que diz não roubeis, não cobiceis, nos leva, então, ao recato e à compreensão e à não intervenção na vida alheia, a não tirar o que o outro tem, impede o roubo. Não matarás, é a lei. Então, não vou matar nada, nem o planeta, nem os animais, não vou ferir ninguém. Então, quando você vai lendo a lei como aquela que vai te pedir atitudes, então tudo muda em nosso caminhar, tudo muda em nossa vida. Lembremos de que a lei nos leva até o Cristo, mas não é o Cristo ainda. O Cristo é a liberdade de ser tudo isto. Olhando em nós, a lei é vista. É lindo isto, não? A proposta de Paulo, escrevendo aos Gálatas aqui no capítulo 3. Agora que chegaram ao destino, não preciso mais desse tutor. Pela fé em Cristo, vocês têm agora um relacionamento direto com Deus. Lembra que a gente falou no último encontro? Que a importância, né, o significado do amor de Deus por nós. Falamos do significado do perdão de Deus a nós. Perdoai-nos, falamos do plural. Falamos o sentido de Deus nos aceitar, nos acolher. E lemos aquela famosa frase: a vida não foi produzida por nós, ela nos foi providenciada por Deus. Nós não produzimos a vida. Isso aqui que é tão antigo, que está lá embaixo, na base paulina, agora, no século, né, passado, nos idos, quando emerge o movimento ecológico devido ao perigo planetário, né, de submersão, de perda de referências, etc., né, no clima, nossa, não sabemos ainda o que virá, né, dentro desse processo doloroso com o planeta. A lei, então, ela exige, ela pede para nós, né, mostra para nós, a ecologia mostra, que nós somos, na escala da criação, mais uma criação. Não fomos o criador dos animais, das montanhas, das águas, dos rios. Existe um criador no centro, nós estamos na periferia das coisas criadas, do mundo criado por esse Deus profundamente ainda incógnito, puro mistério, mas qualquer inteligência mais sutil, mais, né? Como diz aquele sempre também, é uma coisa que eu repito sempre, acho que desde que comecei na TV, aquele diálogo entre o grande cientista atual, que também já faleceu, e Einstein do século passado, né? Que Einstein dizia, não é possível, Deus joga dado com as coisas. Quer dizer, tem uma hora que aquela somatória toda dava em nada e de repente emergia uma fórmula, etc. O que Hawking fala, Einstein, né? Respondendo depois como uma espécie de paráfrase, né? É, Einstein, Deus não só joga dado com as coisas, além disso, dele jogar os dados com as coisas, que é um direito dele, né? Ele coloca alguns em um lugar inacessível ao homem ainda. Então é isto. Tem dimensões que ainda nos é inacessível, então nos cabe humildade, nos cabe, né, sutileza espiritual, silêncio e pacificação. Então aqui ele vai reunindo, então, vai caminhando conosco aqui, muito importante, nessa fala grandiosa de hoje, que nós escolhemos para hoje, da fé e do fruto. Aí ele vai falar uma coisa muito bonita aqui, mas muito mesmo, sabe? Sobre essa fé e esse fruto, como é que eles se colocam dentro de nós, como é que Cristo trabalha, e é no 6, é bonito, né? É uma coisa linda que ele fala aqui, né?
ele fala, vamos falar, o fruto é o resultado de um longo processo orgânico, né? Ele é o estudioso. É complexo, intrincado. Um fruto não é algo feito, fabricado, projetado, ele nasce, né? Não é o produto de reuniões, de um produto, não é um comitê, tecnologia, ele fala, né? Ele fala que ele é a fé germinada e nutrida pelo Espírito de Deus, o fruto. Principalmente esse fruto que ele está falando, que é o fruto da fé, que vai nos dar, então, na angústia, né, do que virá, na verdade, na ansiedade também, perdão, na ansiedade, né, na expectativa e na angústia de estar preso a conflitos e dores, virá nos dar a paz. Nós veremos dentro desse fruto a colheita futura. Então, ele usa uma imagem muito bonita, muito bonita. Quem vive uma vida de fé com frequência descobre os frutos surgirem em lugares improváveis, em épocas inesperadas. Descobrimos que na nossa vida há mais do que podemos fazer. Não produzimos o fruto por nosso próprio esforço. Veja, a continuidade desse pensamento que nós não produzimos a vida, nós somos providenciados. A providência nos deu vida. E aí tem nisso nossa fé nesse Criador de todos nós e também a nossa profunda gratidão. Dizer aqui, toda pessoa colhe o que plantou. Decisões são sementes, comportamentos são sementes, atos são sementes, orações são sementes, pensamentos são sementes. E tudo isso um dia será colhido. Eugene Peterson. Quer dizer, Paulo está dizendo isso, portanto, não se cansem de fazer o bem, diz Paulo em 6, 9 e 10. No tempo certo, teremos uma boa colheita. Se não nos desesperarmos nem desistirmos, cada vez que tivermos chance, trabalhemos para o benefício de todos, a começar pelos mais próximos de nós na comunidade de fé. Chamo atenção para os traços, né, da minha caligrafia, que eu acho que ele escreveu mais forte, né, a epístola, para ressaltar a importância do que escrevi. Aqueles que tentam impor a prática da circuncisão têm um único objetivo: querem parecer bons sem fazer esforço, pois não têm coragem de viver a fé que compartilha o sofrimento e a morte do Cristo. A doutrina deles nada é. Ele está combatendo aqui a lei formalista. Se você se veste assim, você é evangélico. Tem moda evangélica, tem moda católica, tem moda muçulmana. Sabe, os modismos é a casca do fruto. Não é a semente que vai dar o fruto ainda, vai nos alimentar, vai dar força para que nós superemos tanto a angústia quanto a ansiedade, que foram os nossos programas iniciais, né, onde nós estamos presos em uma grande e grave crise secular no início da nova era, né, entre esses dois continentes, o do passado e perdão, o do presente, né, e o do futuro, não é verdade? Ansioso, não sei o que virá. E angustiado, porque por problemas que nos colocam em situações, como vencê-los. Então, a gente fez vários percursos, acho que uns 2 ou 3, estamos aqui fechando com a fé, que é a força que você terá para superar esses 2 estados desesperadores do homem, e que também te motivam a buscar sempre. Então, ele vem dizendo que o fruto, ele fala isso, quem vive uma vida de fé descobre frutos surgirem em lugares improváveis. Mas assim como as frutas que comemos são perecíveis, olha que coisa linda, didática, maravilhosa. Paulo é um grandioso, é inesquecível, inconfundível. O fruto do Espírito também perece. A gente pensa, já tenho fé hoje, pronto, eu vou ter a vida inteira. Eu esqueço do cultivo, eu esqueço que a semente dá o fruto me alimenta, dá nova semente, eu planto de novo. Então, a vida é constante, a aprendizagem é constante, o ato de amar é constante. Não é uma vez fazer algo, é sustentar um caminho. Né? Também perece, é belo de ser observado, mas não pode ser mantido em exposição por muito tempo. O fruto deve ser compartilhado com outras pessoas. Olha que importante. Deve ser comido e digerido, caso contrário, se estragará.
Então, eu leio, estudo e não compartilho. Não converso na sessão que eu trabalho, na fábrica ou no hospital, se caso eu seja uma enfermeira, ou seja o porteiro, ou esteja na função de apoio, ou seja cozinheira, ou seja o administrador. Eu não levo a minha fé adiante, eu não a vivo, eu não a compartilho com o meu próximo, então ela morre. A vida só tem vida na própria vida. Compreendam isto. O ato de amor só tem a sua substância amorosa, perfeita, abrasiva, esperançosa, linda, cheia, plena. Não, na hora que eu me relaciono de forma amorosa. Eu não posso ser amoroso com alguém para colher amor na manhã seguinte ou 10 anos depois que encontro, sendo cobradores. Aqui, Paulo está tratando de um amor chamado incondicional. Nós adultos temos né, fomos crianças e o amor da criança é incondicional. Pode ser quem for, né? Ele não tem julgamento, ele tem carinho pelas coisas que ele olha, que ele toca, que ele brinca. Um sorriso seu é um sorriso dele. Sorrir para uma criança, ela sorri. A não ser que ela esteja doente. Enfim, queridos, vamos caminhando nessa direção maravilhosa para compreendermos esta grande epístola de Paulo aos Gálatas. Nada a não ser a cruz. Olha que forte, né? Atos de doação são como pedras, não são como pedras, né? Jogadas na água, que ricocheteiam algumas poucas vezes, depois afundam os nossos atos, né? De doação. São sementes plantadas no solo da vida e um dia brotarão. A colheita é inevitável, não se engane, ninguém faz Deus de tolo, bobo, sabe? Ninguém engana a Deus. Toda pessoa colhe o que plantou. Eu tinha começado a ler daqui em diante, né? Decisões são sementes, vamos repetir isso? Comportamentos são sementes, repete com a gente. O que mais? Atos são sementes, orações são sementes, pensamentos. Então, dá uma olhada no seu pensamento. A hora que você pensar, faz o eu chamado na psicologia, né? Dessa alternativa dos autoconhecimentos. Eu, observador, observa você falando. Não é? Sai de si um pouco e pensar, nossa, o que eu estou pensando agora são sementes. Elas vão brotar, eu vou colher. Não, vou pensar isto de tal pessoa, ou daquele outro. E tudo isso um dia será colhido. Então, Paulo vem aí. Quanto a mim, Paulo, não vou me orgulhar de nada a não ser da cruz de nosso Senhor Jesus. Por causa daquela cruz, fui crucificado aos olhos do mundo, libertado da atmosfera sufocante da necessidade de agradar os outros e me encaixar nos padrões mesquinhos ditados por eles, quer dizer, a ruptura dele com a igreja ortodoxa, com o farisaísmo, com os doutos, com as vestes, com as posturas, com a riqueza, com o dinheiro que era acumulado, com a construção do templo e todas aquelas normativas que Jesus levantou e expulsou os vendilhões do templo, dizendo: minha casa, disse o Pai, meu Pai será chamado uma casa de oração. Nossa casa chama Casa da Prece. Agora estamos mudando, chama Casa de Oração, Fé e Amor. E para respeitar o legado de nosso querido Chico Xavier, estamos mudando para a Casa da Prece. É um lugar onde oramos, porque orar é semente. Nós colheremos. Quando você vai para a casa de oração, para o centro espírita de oração, onde você senta, toma o seu passe, a água fluida, ouve o orador, ora junto, você está semeando sementes. Elas serão colhidas, darão frutos em sua vida. Pense assim, não vou lá só receber passe ou beber água, eu vou semear. E o semeador saiu a semear. Pense assim, na hora que sai de casa, arruma as roupinhas, arruma o cabelinho, né? Se penteia, fica bonitinha. Vou sair de mim mesma, vou esquecer dos meus problemas, porque Emmanuel lê assim, o semeador saiu a semear, é sair de si mesmo, do atavismo, do ego, dos interesses próprios, da dor própria, para pensar um pouquinho no outro. Vou mais cedo, ajuda a pessoa que está lá sozinha, às vezes, porque faltou, né, a diretoria, faltou os voluntários.
Aí você ajuda a varrer, ajuda a arrumar as cadeiras, ajuda a tirar o pó, pôr a água, dar uma limpada no banheiro. Quanta coisa são sementes. Tudo isso é oração. E assim, com esse pensamento esperançoso em Cristo, na transformação de nossas vidas em sementes, lembra? Que tudo em nós é semente, como o estudioso nos diz aqui, Paulo também. Tenho coisas mais importantes para fazer. Então ele para de falar de tudo aquilo, né? Como viver a fé com seriedade. Então qual é a solução para nossas aflições? Viver a fé com seriedade, tomando-as como sementes no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir, no nosso vestir. Todos nós somos uma mensagem para o outro. Estamos sendo cristãos? Estamos transmitindo boa nova, pacificações? Ou insulando revoltas, discórdias, ciúmes, posses, etc. Serão sementes malévolas que também serão colhidas por nós em males futuros. Decisão é nossa. Por isso Cristo é liberdade, por isso Cristo é livre. Viver em Cristo é estar livre das regras forjadas e formalmente cumpridas. Até já. Real, grande abraço. Todos vocês aí no backstage também, gratidão pela existência. Sócios queridos, não esqueçam as suas doações mensais, pouquinho que seja, nós somos muitos. As gotas pequenininhas do oceano, R$ 10 eu tenho, dê. Faça parte, não fique com vergonha. Um dia você terá 100 para dar. É verdade. Porque foi semente que você plantou, você colherá lá na frente. Virá para você a sua prodigalidade, o filho pródigo, né? Ser pródigo, dar uma partezinha décima. É muito fácil, sabe, amado? Sempre falo lá na nossa casa de oração, né? Porque eu tenho esse nome por causa do Cristo dizendo: minha casa será chamada casa de oração. É fácil dar de R$ 100, a décima parte é 10. De R$ 1.000 dá 100, até vai. Mas de 10.000 dá 1.000 já fica difícil. E de 100.000 dá 10.000, mais difícil ainda. Podem ver, é complicado, não é? Nossa mente não vê a prodigalidade implícita nesse grande raciocínio de Paulo da lei de liberdade dentro dos caminhos do Cristo. Não vamos fazer do caminho com Cristo o que fizeram dos caminhos de Deus, recebido pelos profetas, em genuína e libertária força de condução humana. Boa tarde. Até já. Continuando, então, nosso estudo, depois dessas profundas reflexões, essa importante epístola de Paulo, onde refletimos fé e fruto, vamos ao texto de hoje, preparado do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, aquelas mãos abençoadas pelo Espírito de Emmanuel. E Emmanuel vem, então, comentando sobre a Epístola de Paulo aos Gálatas. E o título, o capítulo é o 27 do Palavras de Vida Eterna. O título é Liberdade em Jesus. Vou fazer uma pequena síntese para vocês, para que vocês possam buscar o texto na íntegra e ler com calma, com a profundidade que o texto traz. Então, trazendo apenas uma pequena síntese para vocês terem o gostinho do texto. E Emmanuel começa assim: disse o apóstolo Paulo com indiscutível acerto que, para a liberdade, Cristo nos libertou. E Emmanuel dá um pequeno roteiro de como encontrarmos essa liberdade. Ele pede para aceitar a infância humilde, abraçar os companheiros sem reclamar, nunca se voltar contra autoridades estabelecidas, ir de encontro aos enfermos, servir, sofrer a incompreensão alheia. É um verdadeiro roteiro esse texto. Não esperar recompensa,
E ele continua: padece a ingratidão de beneficiados e seguidores, sem qualquer ideia de revide. Recebe a condenação indébita e submete-se aos tormentos da cruz. Então, nos convida a pegar a nossa cruz, sem recorrer à justiça. Então, pegue a sua cruz e não peça justiça. E ninguém se fez mais livre que ele, livre para continuar servindo e amando, através dos séculos remanescentes. E Emmanuel continua: a liberdade do faço o que quero frequentemente cria a desordem e favorece a loucura. Na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Então, é servindo que eu vou encontrar progresso e sublimação. Assimilemos do Mestre o senso da disciplina. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Eu vou repetir essa frase de tão forte que ela ecoa. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Então, continuemos as reflexões com a irmã Eliana. E eu te pergunto, você está levando a sua fé adiante? Vamos levar isso no coração? Irmã Eliana, vamos continuar esse estudo tão profundo. Queridos, esse texto de Emmanuel é maravilhoso, faça parte desse aprendizado, como falou Bárbara. Sim, Bárbara, vamos caminhando com esse tema que até nos assusta. Quando eu li Gálatas, por esse olhar que foram esses dias, que percebi que para superar a minha angústia, né, e a minha ansiedade, né, ansiosos quanto ao futuro, quantas vezes a gente não fica, está atemorizado, né, e a angústia de circunstâncias dolorosas que não podemos socorrer, amparar. A própria natureza, quando você vê ela sendo abatida e você não pode fazer nada, angustia, que a fé pode ser esse instrumental maravilhoso de superação da nossa impotência, do sentimento de impotência. De um lado, pelo futuro, não sei o que será. Não importa o que será. Ele será uma colheita. E aí o presente é importante. Deixe o futuro no futuro, né? O amanhã a Deus pertence, diz os antigos. Faça a sua parte. Lembra, seu falar são sementes, seu pensar são sementes, suas orações são sementes, seus atos são sementes, e que serão plantados no outro e darão frutos, e aí você fará a colheita. Então, o Evangelho de Jesus, ele é presente, ele não está lá no futuro, um dia o reino será, e também no passado, ele é agora, ele não tem nem angústia e não tem nem ansiedade. Seja agora, nesse exato momento, o que Deus, o Pai, pede a nós, irmãos uns dos outros. O sentimento de irmandade são sementes, o seu sentir são sementes, o seu pensar são sementes, sua fala, seu falar são sementes. Vamos introduzir essa ideia que Paulo traz, tão lindo nas epístolas ao Gálatas. Essa epístola, vamos situar historicamente, é tão importante historicamente a gente, sabe, situar os tempos, né? Ele fala aqui em 49 depois de Cristo, está vendo? Por volta, quando Cláudio se torna imperador em 41 depois de Cristo, quer dizer, 41 anos depois de Cristo passar, né? Depois que aí tem uma história triste, os judeus começaram a criar problemas. Aí vem os judeus, tá vendo? E aí em 19 depois de Cristo, eles foram expulsos de Roma por causa do tumulto, né? Muitas rixas se qual versão do judaísmo era a correta. Então, teve muita luta aí. Paulo está nesse contexto de lutas, né? Da intolerância, etc. E da lei, dessa lei seca que basta você cumpri-la, vai na missa, senta, assiste, pronto, cumpri. Confesso pensamentos malsãos ou atos que eu tenha praticado, estou livre.
E a dor que eu causei no outro, será que o simples fato de confessar para outra pessoa lá dentro da igreja e não diante da pessoa, não é? A confissão, ela pode passar por mim, que aconselho essa confissão ser feita para outra pessoa. Vai e confessa. Pede perdão pelo que você fez. Revela o que você fez. Viva em verdade. Esta seria a palavra, isto diz o Cristo. Este que mete a mão no prato comigo, né? Este há de me trair, falou em público, uma transparência, o que chamamos hoje, né, de o selo da transparência, ser transparente, né? Tem pessoas que falam, eu sou transparente. Outros têm o meta da transparência, porque nós chegamos numa simulação, numa dissimulação, que é aquele conto antigo, né, de que a verdade é mentira, né? A mentira chega para a verdade e pede para trocar de roupa com ela, lembra? Estão nadando numa fonte. E aí, para descobrir, né? Como a mentira se vestiu de verdade, a verdade ficou parecendo mentira. E para desfazer isto, o conto vai nessa linha. É muito maravilhoso. Então, hoje o tema nosso é a fé e o fruto, né? Antes das sementes, quais sementes, né? Não se cansem de fazer o bem. Olha que fala linda, né, de Gálatas, né? A vontade de Deus é que experimentemos esse resgate. Glória a Deus para sempre. Amém. E nós temos hoje, na hora da oração, uma prece linda que foi deixada aqui para nós. Sabe? Muito lindo. Então, lembrando do fruto, a beleza do fruto, e que tudo são sementes, nós continuamos aqui fechando Gálatas, uma coisa muito bonita. Nas linhas finais, chama atenção para os traços da minha caligrafia, como eu estava lendo para vocês, para ressaltar a importância do que eu escrevi, né? Que é o Gálatas 6, né? Ele vai terminar aqui, 6 são 6 pequenos momentos só, capítulos, né? Não se cansem de fazer o bem, diz Paulo, no tempo certo teremos uma boa colheita. A nossa ansiedade mata a colheita, não é? Porque a gente já semeia esperando colher no tempo devido, etc, né? A gente quer uma colheita imediata, às vezes não sabe que a semente precisa de tempo para produzir seu fruto, né? Lembremos então do estudo desse grande pensador aí bíblico, né? O nosso querido, a gente põe do Eugene Peterson. Atos de doação não são como pedras que às vezes reverberam no lago e caem no fundo. Eles não são, eles são sementes. E a colheita é inevitável. Isso que nós temos que levar à lição de hoje, né? Francamente, não quero mais ser incomodado com essas disputas, né, entre o que faço e o que não faço, os judeus estão certos ou não estão. Essa era a luta na Galícia. Tenho coisas mais importantes, como viver a fé com seriedade. Traga em meu corpo a cicatriz do meu trabalho por Jesus. Que tudo que nos é concedido livremente pelo Senhor Jesus venha a ser de fato de vocês, meus queridos amigos. Amém. Então, essa narrativa, o Gálatas, é a narrativa da libertação das amarras da religião. Por isso que muitas vezes o Espiritismo é religião. Essa é uma questão que muitas vezes trazemos à baila. Se for religião, é essa religião? O Cristo fundou uma religião? Ou Cristo consumou, né? O que é consumar algo? É dar sentido, é dar vida ao que é o nosso relacionamento com Deus. E nisto é íntimo, isto é individual, isto é indevassável, isto é entre o seu ser e o ser divino. É tão importante pairarmos ou pararmos ou olharmos para essa linda, lindíssima dimensão, para que nós possamos crescer nessa direção maravilhosa.
tudo que nos é concedido livremente pelo Senhor Jesus venha a ser de fato de vocês, meus queridos amigos. Não são dos doutos, dos que pregam, dos que dizem, age assim, vista assim, faça assim. Quando a gente vai, né, lá em Uberaba, e vai sabe, eu fico imaginando, nossa, tem a carta em cima da mesa na segunda sala, de nosso querido Chico Xavier, pedindo ao meu filho Eurípides, né, que faça dali uma casa de memórias e lembranças, para que as pessoas entrem e vejam como viveu este ser. Ele é o legado do Cristo dentro do cristianismo redivivo, dentro da terceira revelação, dentro do que viveu Pestalozzi, do que viveu Kardec. Quando ele exprime o Espírito de verdade, reúne o Cristo à ciência, ele é abandonado espiritual, ele é abandonado pela sociedade presente, ele termina lá os dias, né? Naquele pequeno apartamento, e é uma outra história, um dia a gente vai falar sobre isso. Mas é viver o cristianismo em si, no seu coração. E vamos então ao momento final. É uma oração linda que foi deixada aqui, que nós vamos ler juntos, tá bom? Amado Senhor Jesus, obrigado por todas as histórias de liberdade na Bíblia. Obrigado pela liberdade que Paulo e Pedro experimentaram em Ti e pela liberdade que eu também experimentei e que um dia você possa dizer que eu também estou experimentando, Senhor. Ajuda-me a nunca mais voltar para a prisão que um dia me escravizou. Não importa se uma prisão moral, se uma prisão ideológica ou uma prisão teológica. Ajuda-me a entender que, ainda que haja muitas maneiras de ser escravizado, há apenas uma maneira de ser livre, e é pelo poder do teu Espírito, Jesus Cristo amado, Deus amado. Veja só, há uma maneira de ser livre. É o seu relacionamento. Aqui nasce o ecumenismo, sabia? O ecumenismo nasce nos campos de concentração. Quando tem guerras, nasce o ecumenismo. Eles se dão as mãos. Você é católico, você é protestante, você é espiritualista, você... Não importa. O ecumenismo nasceu, teve mais ênfase, teve aquela ênfase mais forte no movimento nos campos de concentração da Segunda Grande Guerra. Ajuda-me a entender que, ainda que haja muitas maneiras de ser escravizado, há apenas uma maneira, pelo poder do teu Espírito. Senhor, usa o teu Espírito para me libertar de todo o mal, de modo que eu não desperdice teu dom tão precioso, nem a história da minha vida transformada. Desperdice teu dom e nem a história da minha própria vida transformada. Quer dizer, eu não jogue fora a minha vida transformada nessa profunda liberdade que o Cristo representa. Que Deus abençoe cada um de nós hoje. Que levemos para a nossa casa e para o nosso adormecer, se for à noite que nos escute, ou à tarde, ou amanhã. Leva esta mensagem para o seu coração. Então terás esta fé acrescida, a semeadura. Sai de si, vai semear seus pensamentos, seus atos, a colheita virá. Para o futuro, a solução dos problemas que hoje vivem. Para o presente, a beleza de podermos ver toda a grandeza que nela está contida, de uma colheita no presente, de um passado vivido por nós. Boa tarde, a graça do bom Deus nos acolha, a essência do Cristo e o olhar do Cristo toque todos nós nessa tarde. Que você possa vê-lo, fecha teus olhos, Cristo, que teu olhar veja-me. Como criança, fecha os olhos e me abraço e peço, toma-me em teu colo, leva-me para essa liberdade infinda, viver a bondade e a intensidade, a honestidade humana, a partilha, a felicidade de te conhecer dentro de meu coração somente. Faça a sua prece, Pai Nosso, sozinho. Continue falando com Deus. Nunca pare de falar com Ele. O dia todo, mentalmente.
ou sozinho. Fale com Deus. Este é o caminho. Esta é a verdade e a vida que nasce deste caminhar. E o semeador saiu a semear. Beijo, querida FEAL, querido fã da FEAL, querido sócio, queridos ouvintes ou esses seres que nos assistem. Gratidão. Até a semana que vem, caminhando com Jesus até Jesus. Você acompanhou Caminhando com Jesus.